Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E a ideia dos devocionais é que a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre a Bíblia e também as implicações práticas do que está escrito, né? Então não é apenas uma questão meramente religiosa, né? Ambígua ou, né, cheia de um poder sobrenatural, embora ele também tenha, mas são princípios práticos de uma vida que vai então fazer parte desse projeto de Deus para esse planeta no momento que você e eu estamos aqui, né, na nossa história, né? E esperando que a gente faça tão bem, né, que aqueles que virão depois de nós possam caminhar no mesmo caminho, andar no mesmo passo que a gente, e isso vai fazer muita diferença no futuro. E nós estamos trabalhando nos últimos versículos de Efésios capítulo 6 e do livro, né, porque o livro só tem 6 capítulos, que vai do verso 10 ao verso 20. E para alguns, né, para mim também, é um ponto extremamente importante. Ele vai falar sobre batalha espiritual, né, e você vai descobrir que algumas coisas não são exatamente como você talvez tenha ouvido por aí, né? Não é uma situação onde as coisas vão acontecendo sem que você tenha algum tipo de controle ou de perspectiva do que é que está acontecendo. Então hoje, nosso primeiro devocional, nós vamos falar sobre entendendo a batalha. Eu vou ler três versículos aqui, a gente vai ler o restante conforme a gente for andando, mas vamos ler. Diz assim, 4, tá bom? No demais, irmãos meus, né? Depois de falar tudo que ele já falou, depois de ele colocar todas as questões envolvidas sobre relacionamentos com pai, com mãe, com esposa, marido, patrão, empregado, ele vai falar: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí vem uma coisa que você vai, se você não conhece ainda vai conhecer, se você já conhece, já ouviu falar, então já tem aqui uma expectativa de que você deve se preparar para a batalha. Não é que a batalha pode vir, ela virá, né? Então eu tenho que estar preparado. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não são as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Embora essa questão esteja ligada ao poder de influência, mas não de conseguir, de alguma maneira, fazer você fazer alguma coisa que você não queira. Você vai fazer só o que você quiser. Bom, né? Verso 13. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, esse dia mau que vai acontecer na sua vida, mas vai acontecer uma vez só. Não! Vai acontecer muitas vezes. Então você deve conhecer a armadura de Deus. Nós vamos aqui olhar a armadura, né? O exército romano tinha uma armadura e Paulo faz essa comparação da armadura de Deus com as estruturas da armadura romana, que tinha um propósito. Cada parte da armadura tinha um propósito e cada parte da armadura de Deus também tem. E o verso 14, terminando aqui, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E aqui já vamos começar com o que é necessário estar vestindo, tá bom? Muito bem. O que está acontecendo aqui é que perder de graça a vida é a situação daquele que descobre uma doença, mas não faz o tratamento certo, né? Então, você está doente, você tem um problema e sabe que precisa fazer um tratamento e não faz, você vai acabar morrendo
de graça. A batalha espiritual, então, é uma realidade sóbria, né? É algo que você tem que entender que é uma realidade. Ela não é uma possibilidade, né? Mas uma certeza. Mas quando lemos sobre ela, percebemos que temos claras vantagens sobre o inimigo, até o ponto que a nossa derrota seria injustificável, né? Então você sabe o que fazer, faça, e aí as coisas vão acontecer de acordo com o que Deus já planejou. A batalha, então, é lutada contra um inimigo vencido, numa região onde já reinamos e onde temos infinitos recursos, o mundo espiritual, e nós já vimos que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia! Então o crente em Jesus está numa batalha e a nossa força está no Senhor. Nosso inimigo é Satanás e as forças do mal, que vai trazer as perspectivas. E lembra, somos pecadores, né? Temos uma raiz de pecado em nós, e essa nossa condição natural é que vai ser usada pelo inimigo, porque ele já tem essa parte, lembra? Quem foi que convenceu Eva e Adão a comer da fruta? O próprio, né? Então nossa batalha espiritual, a batalha espiritual é como a Segunda Guerra Mundial, né? Vitória garantida, porém o inimigo é ativo e perigoso. Porque Paulo descreveu isso em termos de armadura, como ele fez, né? A armadura de Deus e de Cristo. Embora a imagem do soldado romano, como eu já disse, estava na cabeça daqueles cidadãos da região de Éfeso, porque era o invasor, né, que tinha derrotado e estava lá dominando, né? Paulo, inspirado então pelo Espírito Santo, se baseava na imagem de Cristo vitorioso que Isaías via profeticamente centenas de anos antes. E ele vai falar sobre o cinturão da verdade, a gente já viu um pouquinho aqui em cima que eu acabei lendo. Embora Cristo já garantiu a vitória, ainda estamos numa luta e as batalhas continuam. Estamos vivendo em dias maus, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, as batalhas da Segunda Guerra Mundial, os aliados perderam muitas batalhas, mas a guerra estava ganha. Era uma questão de tempo, mas muitas batalhas foram perdidas, né? E infelizmente, a gente vai perder algumas, né? Agora, a gente pode evitar a todo custo e realmente não perder nenhuma batalha espiritual se você estiver preparado para isso. Então, como é que nós devemos pensar na armadura? É bênção espiritual que Jesus ganhou para nós através da sua vida, morte e ressurreição. É como fruto do Espírito. Sabedoria de Deus é multiforme. A obra de Cristo e a nossa fé em Jesus proporciona tudo. A armadura de Deus não é algo que vem separadamente. Então a armadura está à disposição do cristão. Embora o cristão mais maduro possa se tornar mais hábil e confiante em sua armadura, toda a armadura de Deus está à disposição de todo cristão desde o momento que ele coloca a sua fé em Jesus. Importante, não se apegue aos detalhes da armadura, tanto quanto na bênção espiritual que precisa colocar na sua vida. Amém? Amanhã nós vamos ver então o primeiro ponto dessa armadura. Nós vamos ver o cinto da verdade e para que serve. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã a gente continua e eu espero vê-lo aqui olhando para essa armadura da verdade e da justiça dentro da batalha espiritual que você já venceu. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.